noite. O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença de causa autoimune. Sua frequência é maior no sexo feminino e se manifesta principalmente entre 20 e 40 anos. Hoje é diagnosticado mais frequentemente e apresenta bom prognóstico ao tratamento. Para a discussão do tema lúpus eritematoso sistêmico, o programa Saúde Marília convidou nessa noite o professor Djalma Vasques de Freitas, professor da Unidade de Prática Profissional Ciclo Pedagógico da FAMEMA e também do Laboratório de Prática Profissional da FAMEMA. Professor Djalma, pela primeira vez aqui no Saúde Marília, nosso boa noite. Nossa primeira pergunta: o lúpus eritematoso sistêmico é uma das doenças mais frequentes nos ambulatórios de reumatologia? Boa noite. Boa noite. Muito obrigado por estar participando do programa. Esse programa muito prestigioso e que eu admiro muito. Fico de veras honrado de ter sido convidado. No que se refere ao lúpus ser frequente no ambulatório de reumatologia, é uma verdade. O grande problema do lúpus é que ele, quando em ambulatório de clínicos, em ambulatório no programa de saúde da família, de pessoas não especialistas, às vezes ele passa desapercebido pela semelhança dos sintomas dele com outras enfermidades. E o médico tem que estar sempre no rastro do lobo, né? O lúpus ele tem que estar sempre no rastro do lobo, porque mulheres na idade em que são férteis, na idade sexualmente reprodutiva, que vai, por exemplo, dos 13 aos 41 anos de idade, em média, o lúpus é muito frequente nessa faixa de idade. E muito mais do que no homem, uma frequência de 9 vezes mais na mulher do que no homem. E por ser uma doença sistêmica, em que há uma alta formação de anticorpos contra o próprio organismo, a formação de anticorpos contra principalmente os núcleos das células, o DNA das células, contra estruturas nobres da célula, é uma doença preocupante, porque ela, não feito o diagnóstico, ela pode avançar e trazer incríveis malefícios assim à saúde da mulher. Professor Djalma, quais seriam os sinais e sintomas que levariam o médico, mesmo o clínico geral, a pensar em lúpus eritematoso sistêmico? Então, o médico deve pensar em lúpus quando ele atender principalmente pessoas do sexo feminino. Não é exclusividade do sexo feminino, a proporção é maior, mas não é exclusividade. Quando depararmos com um paciente com fraqueza, com inaptidão, falta de apetite, emagrecimento, depressão, ou mesmo uma pessoa que nunca teve problemas assim psiquiátricos nenhum, aparece um problema psiquiátrico aos 20 e poucos anos, aos 26 anos. Então, esses são sinais assim que chamam a atenção. Anemia não explicada, anemia é a ponta de um iceberg. Então, o lúpus ele tem que ser suspeitado nessas pessoas que têm esses sintomas que já descrevi. Qual seria a diferença do lúpus eritematoso sistêmico do lúpus discoide? O lúpus discoide, por muito tempo, pensou-se até que ele era confinado só à pele. O lúpus discoide seria uma alteração em forma de uma placa crostosa na pele, com um halo de atrofia no centro dela, e que as pessoas tinham isso mais ou menos nas áreas expostas ao sol, né, nos antebraços, na face, no colo do pescoço. E ele pode realmente se manifestar só aí, mas hoje em dia sabe-se que mesmo o lúpus discoide, o lúpus fixo, ele tem manifestações sistêmicas, apenas é que não vieram à tona, e às vezes, muito bem tratado o paciente, pode até não aparecer essas lesões. Na visão do professor, o envolvimento do sistema neurológico, cardiológico e nefrológico seriam as piores manifestações? Seriam as piores manifestações do lúpus. Às vezes a gente descobre um caso de lúpus através de uma infecção, e isso aí mascara, às vezes, até o lúpus que está atrás. Mas, assim, as manifestações, por exemplo, hematológica, como o lúpus é uma doença que forma anticorpo contra tudo, ele forma anticorpo contra as hemácias, contra as células do sangue, né? Forma anticorpo contra as plaquetas, forma anticorpo contra os leucócitos. O lúpus faz parte de um grupo de doença que são as colagenoses, são doenças do tecido conjuntivo, né?
Tecido é um grupamento de células. Assim como nós somos feitos de células, as casas são feitas de tijolos, né? Para entender melhor. As manifestações hematológicas podem ser desde uma anemia, que não é uma anemia ferropriva na maior parte das vezes. É uma anemia quando você testa se existe anticorpo contra a anemia, você testa por um exame chamado teste de Cumbis. E aí nós vamos ver que tem teste de Cumbis positivo. E existe uma resposta da medula produzindo células jovens. O lúpus, entre as colagenoses, é praticamente a única que cursa também com anticorpo contra leucócitos. Portanto, o lúpus, você tem uma diminuição dos glóbulos brancos. É um dos critérios para diagnóstico de lúpus. Depois nós vamos discutir até isso aí. Mas não raro, você encontra leucopenia, que significa número de leucócitos diminuído. Principalmente todos, mas principalmente os linfócitos, cujo valor normal seria até 1.600 por milímetro cúbico de sangue, você vai encontrar menos do que 1.600 por milímetro cúbico de sangue. O linfócito é muito importante para a formação de anticorpos, conforme nós vamos ver. E também pode existir no lúpus anticorpo contra as plaquetas. Então, às vezes, uma pessoa com a púrpura, por deficiência de plaqueta, com plaquetopenia, a mesma plaqueta que nos preocupava nos casos da dengue aí, mas no caso do lúpus é por doença imunológica, é anticorpo contra a plaqueta, nós vamos ver que pode ser uma manifestação do lúpus. As manifestações no que se refere ao rim seriam para pacientes que teriam proteinúria constante em 2 ou 3 medidas, uma proteinúria maior do que 0,5 gramas, que meia grama por 24 horas, ou um exame de urina tipo 1, desse que mais comumente a gente faz, com 3 cruzes de proteinúria em vários exames, detectando que existe uma perda de proteína. Isso é muito importante. E às vezes, além da proteinúria, cilindrúria, que é um elemento figurado do exame de urina, além da cilindrúria, hematúria, presença de sangue na urina, tudo isso são critérios, né? São comemorativos, que nós vamos ver, de uma doença que é o lúpus. Manifestações renais, elas podem ser assim bem frustas. E até você às vezes trata o lúpus, elas melhoram, mas elas podem caminhar para lesões renais graves. Podem caminhar para glomerulonefrite difusa, tipo de glomerulonefrite difusa aguda, glomerulonefrite membranosa, membrana proliferativa, e pode ir até para transplante renal. Não é o fim de tudo, né? Mas às vezes é difícil a gente bloquear o lúpus que está afetando a parte renal. No que se refere a manifestações neurológicas, aquela pessoa que não tinha nada e daqui a pouco, com 20 e poucos anos, tem um quadro de epilepsia. Ou, por outro lado, não tinha nada e apresentou uma neuropatia periférica, dormência, dor na mão. Eu sei que isso assim, pode ser diabetes, pode ser alcoolismo, pode ser uma opção de coisa, mas pode ser lúpus também. Tem que se pensar nisso. Então, a epilepsia que aparece na idade mais adulta, sem causa aparente, não começou na infância. Uma psicose, a pessoa tem um surto psicótico, a pessoa é uma pessoa normal, começa a ter um comportamento bizarro, começa a escutar vozes, conversar com essas vozes, do nada. Então, todos esses sintomas, olha como é uma doença polimorfa, uma doença assim, que afeta vários tecidos do organismo. E essas lesões no sistema nervoso central podem piorar e levar o paciente até a demência lúpica, que é uma coisa nova que está se vendo atualmente. Professor Djalma, o Colégio Americano de Reumatologia define 4 de 11 critérios para o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico. Eu gostaria que o professor comentasse esses critérios. Perfeito. Como toda doença complexa, hoje em dia existem uns protocolos de procedimento. Isso foi muito bom, porque isso fez com que se otimizasse as drogas e não se usasse aleatoriamente. Eu gosto de usar cloroquina, eu gosto de usar corticoide mais azatropina. São drogas, desculpe o termo muito técnico, mas são drogas que se usava antes de uma maneira mais aleatória. Hoje existe um guia de procedimento. Os americanos chamam de guidelines, né? E nós chamamos de protocolo mesmo. Então a gente faz um tipo de um algoritmo, vendo qual é o melhor remédio que pode se usar para lúpus com manifestações articulares e de pele. O lúpus que envereda
por lado da área de nefrologia, nós vamos usar então o remédio que vai deter essa nefrite lúpica. O lúpus que afeta o sistema nervoso central, nós vamos tratar a doença do sistema nervoso central e tentar bloquear a manifestação dessa doença. Mudar o curso da doença, prevenir isso. E baseado nisso, o Colégio Americano de Reumatologista fez 11 critérios, até para facilitar o médico de se orientar diante de um paciente com a suspeita do lúpus, que são, acho que esses critérios que estão ali. Primeiro está agora aí para os comentários do professor Djalma. Perfeito. O Colégio Americano de Reumatologia considera necessária a presença de no mínimo 4 sintomas relacionados abaixo como critério para o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico. Então, vamos aos critérios. O primeiro critério seria o rastro cutâneo, né? O eritema malar. Então, antigamente, até a gente se baseava muito só nisso aí. Quando eu me formei, o cara para ter a pessoa para ter lúpus tinha que ter isso aí. Hoje já modificou muito, melhorou muito o prognóstico também. Então, o rastro cutâneo seria uma lesão em asa de borboleta, afetando a face, né? Preservando o sulco nasolabial, mas é uma lesão por exposição ao sol. Essa lesão lembra muito aquele cloasma gravídico que algumas mulheres apresentam durante a gravidez. Só que ele é bem clássico em asa de borboleta. Antigamente falava-se que era uma lesão em vespertílio. A lesão em vespertílio porque justamente por lembrar essa asa de borboleta. Essa lesão advindo de uma reação ao sol, né? A exposição de raio-sol ou os raios ultravioletas, que pode ser desencadeante de lúpus. Critério número 2, é o mesmo slide. Seria então o que nós comentamos já, que seriam placas eritematosas, descamativas, queratósicas, aderentes, com a cicatriz central. Esse seria então o chamado lúpus fixo. O terceiro é o rastro cutâneo. O indivíduo se expõe ao sol e ele tem uma eritema muito importante, afetando qualquer área que ficou exposta ao sol. O quarto critério já não é referente à pele. Acho que ulceração? Ulceração na boca, isso é muito importante. Existem pessoas que têm ulceração na boca de repetição ou ulceração nasal. Essa ulceração, ela só vale como critério para o lúpus se for identificada por um médico que tenha uma certa experiência. Por quê? Porque essa ulceração, ela não é uma ulceração tipo afta. Apesar de ter a base amarela, que nem a afta, ela é pouco dolorosa. As aftas são muito dolorosas. E ulceração na boca pode ser uma porção de doença. Então tem que ser um médico para ele, porque pode ser o pênfigo, que é aquela doença, o fogo selvagem, antigamente, às vezes pode começar com ulceração na boca. A doença de IBC, que é uma doença rara, mas que acomete os doentes. As doenças raras é bom que todo mundo saiba que não é porque é raro, o povo não pode ter. Justamente a raridade, mas vai fazer a dificuldade em fazer diagnóstico. Mas úlceras na boca e na região nasal, na mucosa nasal, é um dos critérios para fazer diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico. Mais um item, professor? Sim. Artrite não erosiva. Às vezes a artrite, pegando principalmente em pequenas articulações, não simétrica, porque existe uma doença que as lesões nas articulações são simétricas, que é a artrite reumatoide. No lúpus ela não é simétrica. Ela comete 2 ou 3 ou mais articulações, por vezes muito, muito difícil que elas sejam deformantes. Às vezes, se não tomar os cuidados necessários, não tratar, pode caminhar para deformações. Outro critério seria a pleurite. A pleurite, eu vou explicar de uma maneira que todos possam entender. Quando você inspira a pleura parietal, que a pleura são sacos, como se fossem sacos plásticos envolvendo o pulmão. A pleura parietal, ela desliza-se sobre a pleura visceral. A pleura visceral está em cima do pulmão. E esse deslizamento, se tiver inflamada a pleura, ou se tiver um derrame dentro da pleura, vai ter dor. Então, dor na inspiração, que o médico detectou, não é um fato para o paciente chegar e denunciar o médico. É um fato para o médico receber a informação e examinar o doente. Então, a dor no fim da inspiração é uma dor por irritação pleural no tórax. Faz suspeitar de pleurite. E a pleurite é uma manifestação, porque o lúpus costuma dar uma serosite. No coração, nós temos também como se fosse um plástico envolvendo, que é o pericárdio. E a pericardite lúpica, ela é relativamente comum.
E a pericardite lúpica, o médico tem que identificar, porque uma vez colocado o estetoscópio sobre áreas do precórdio, do peito, você vai ver um barulho semelhante a roçar de couro cru. E isso é um sinal de pericardite importante, além de que a dor torácica é grande, muito maior até do que na pleurite. Outra coisa que pode vocês pensarem também em lúpus, nós já discutimos até, que é a proteinúria persistente. 2 ou mais exames de urina com uma perda de proteína acima de meia grama por 100 ml. Esses são então, os critérios iniciais ainda, faltam alguns, né? Existem mais critérios, o número 8. O número 8 seria convulsões. Quando eu falei que pode dar surto psicótico, que o lúpus pode dar a epilepsia, então aí veja a comprovação. Uma pessoa que nunca teve um ataque epilético durante a vida toda, tem lá por volta dos 20 anos, 22 anos, 23 anos, começa a ter epilepsia, entra na suspeita do lúpus eritematoso. Pode ser outra coisa? Pode. Pode ser cisticercose, que é transmitida para carne de porco. Mas é bom o médico ter na cabeça sempre que o lúpus é uma hipótese diagnóstica. Se tiver outros comemorativos, se tiver 4 comemorativos, ele tem que pedir a sorologia. Porque o diagnóstico de lúpus não é feito só clinicamente. Ele é feito clinicamente a suspeita, mas ele é corroborado por exames de laboratório, onde você pesquisa justamente esses autoanticorpos. No lúpus é difícil explicar, mas vocês vão entender. Existe não se sabe a etiologia correta, mas existe ou é bactéria, ou é vírus, ou é substância química, os raios ultravioleta do sol. Existe uma mudança no DNA da pessoa. E isso faz com que os linfócitos T e linfócito B, que são os linfócitos que fazem a defesa do organismo, os anticorpos, eles produzem anticorpos contra o próprio indivíduo. Anticorpo contra o próprio coração, anticorpo contra o pulmão, anticorpo contra os olhos, anticorpo contra os rins. Então é uma doença de autoagressão. É como se o indivíduo se odiasse sem saber. Quem odeia ele é o próprio sistema imunológico dele. E isso foi uma coisa que apareceu e que não se tem direito hoje ainda a etiologia de como isso aparece. Sabe-se que o raio ultravioleta produz, algumas substâncias químicas estão muito bem relacionadas. Sabe que alguns remédios podem predispor a lúpus. Só que daí não é bem o lúpus, aí é chamado lúpus como síndrome. O lúpus como síndrome são entidades muito parecidas com o lúpus, mas que uma vez você identificado que remédio está tomando a pessoa e retirando esse produto, trocando por outro, a pessoa tende a compensar o lúpus, a desaparecer. Mais alguns critérios, professor? Então, ainda teria a psicose, nós comentamos, a anemia hemolítica, que nós explicamos que cada vez que o paciente com esse tipo de doença, ele tem normalmente glóbulos brancos baixos. O normal de glóbulos brancos no indivíduo é de 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico de sangue. Nesse caso, o indivíduo apresenta abaixo de 4.000, via de regra, persistente em todos os exames que você vai fazer. E também linfopenia, linfócito abaixo de 1.500. E também pode ter anticorpo contra a plaqueta, né? Anticorpo contra a plaqueta vai fazer o quê? Vai fazer que você tenha plaquetopenia, facilidade para não ter coagulação, para sangramento, para hemorragia. Mais alguns critérios ainda a serem comentados pelo professor? Então, ainda teríamos a presença de pesquisa dos anticorpos anti-DNA, que é chamado anti-DNA nativo. O anti-SM. O anti-SM. E o FAN. E o FAN. O FAN é um critério à parte. Ele é muito específico. Ele aparece aliás, não é específico. Ele é muito prevalente nos indivíduos com lúpus, mas não tem especificidade. Ele aparece em outras doenças, tipo artrite reumatoide, esclerodermia, doença mista do tecido conjuntivo. Mas o FAN, quando o indivíduo tem um FAN positivo e tem todo o resto de lúpus, certamente ele confirma o diagnóstico. O anti-SM e o anti-DNA, eles são difíceis de darem positivo. Eles dão positivo em casos, mesmo assim, muito claros de lúpus. Mas, uma vez positivo, eles fazem o diagnóstico. Eles ajudam a fazer o diagnóstico. E esses critérios que o professor comentou, os 11 critérios, 4 deles, então, 4 ou mais fazem o diagnóstico. Fazem o diagnóstico. E aí a gente tem um lúpus mais ou menos de certeza. Se você tiver, às vezes, 2 critérios, o doutor Milton, se você tiver 2 critérios e esses 2 critérios forem muito exuberantes, por exemplo, você tem uma artrite muito parecida com a artrite lúpica e você tem uma lesão de pele que sugere o lúpus discoide.
Então, e esses sintomas são muito exuberantes. Somado ali a um hemograma com leucopenia, e você certamente está com um quadro de lúpus. O protocolo é feito para que o médico tenha uma facilidade em fazer o diagnóstico. Alguns casos fogem da conduta protocolar, mas a exuberância do achado clínico faz com que o médico suspeite da existência da doença. O programa Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema lúpus eritematoso sistêmico, com a presença do professor Djalma Vasques de Freitas, professor da Faculdade de Medicina de Marília, a FAMEMA. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final, nessa noite debatendo o tema lúpus eritematoso sistêmico, com a presença do professor Djalma Vasques de Freitas, professor da Unidade de Prática Profissional Ciclo Pedagógico da Faculdade de Medicina de Marília, FAMEMA, e também do Laboratório de Prática Profissional da Faculdade de Medicina de Marília, a FAMEMA. Professor Djalma, agora vamos falar do tratamento do lúpus eritematoso sistêmico. Qual seria, então, o tratamento dessa doença? Então, em 1949, o médico inglês, Harry Graves, né, ele já se fazia diagnóstico de lúpus, não com os critérios que a gente usa hoje. E ele teve tanta sorte que em 49 ele descobriu um caso de lúpus e descobriu o corticoide. Foi no mesmo ano que o corticoide se tornou industrial. E ele teve excelente resultado. E aí ele gostou e ele começou a estudar bastante a doença. Que é uma doença com manifestações viscerais e tudo. E é muito importante você bloquear a evolução dessa doença. Mas o tratamento do lúpus, ele tem um protocolo. Esse protocolo nem sempre a gente utiliza ele na acepção. Agora, o protocolo ele é bom porque você usa às vezes uma determinada droga para o lúpus. Um lúpus mais brando, você trata, por exemplo, com cloroquina, que é um antimalárico. Excelente. Vários pacientes eu acompanhei só dando cloroquina, difosfato de cloroquina. E esses pacientes evoluíram muito bem. Evoluíram e chega a normalizar os títulos dos anticorpos, antinúcleo e todos esses. E as manifestações estabilizarem. Mas existem outros pacientes em que precisa ser lançado mão do corticoide. E esses pacientes já são imunodeprimidos pela própria doença. Quando tomam corticoide, ficam mais imunodeprimidos ainda. Então, são pacientes que têm que passar constantemente em consulta médica para serem avaliados. A vantagem do protocolo é que você otimiza as drogas que você tem em mãos. O paciente não se dá com determinado tipo de corticosteroide, você pode trocar por outro. Hoje existem corticoides fluorados, existem corticoides assim com poucos efeitos sobre a suprarrenal. Caso, por exemplo, do citalsal só, de um remédio chamado Deflazacort. Então, hoje você tem uma gama de remédios que você pode testar, sendo que cada uma das manifestações tem umas drogas de eleição. Por exemplo, ainda, o lúpus que tem manifestações com anemia, né, devido à anemia hemolítica, o corticoide responde muito bem. Normalmente você controla essa anemia dele. Se não controlar com o corticoide, ele começa a ter aumento do baço. E se tiver esse aumento do baço, você vai ter que fazer até esplenectomia, porque o baço dá uma síndrome, o baço grande é uma síndrome chamada hiperesplenismo. E nesse hiperesplenismo, ele não deixa essa anemia ficar controlada. O indivíduo não pode viver em anemia crônica, né? Já tem o lúpus e mais uma anemia crônica. No que se refere, por exemplo, à parte renal, a Organização Mundial de Saúde fala que o indivíduo com lúpus, se ele edemaciar, se tornar hipertenso, ele vai ter que fazer a biópsia renal. Porque existem 5 alterações que podem ser dado no indivíduo quando o lúpus, ataca o rim. As manifestações 1 e 2, até o depósito imunocomplexo no mesanjo do rim, é um negócio muito técnico. Você tratando o lúpus, isso tende a regredir.
Quando as alterações são mais graves, você tem que lançar mão, além dos corticosteroides, você tem que lançar mão de drogas tipo ciclofosfamida, tipo azatiripina. São drogas complicadas de se lidar e ser manuseada por profissionais que tenham competência para tratar. Professor Djalma, esse tratamento ele ocorre em nível ambulatorial ou em algum momento hospitalar? Em algum momento hospitalar. Às vezes você precisa fazer aquilo que chama-se pool de corticoide. Você interna e faz uma dose alta de corticoide para diminuir o número de anticorpos circulantes e a atividade da doença. E a maior parte das vezes você pode depois seguir ambulatorialmente por muito tempo. E não são todos que vão precisar de diálise e que vão evoluir mal, que vão evoluir para glomerulonefrite membranosa ou membrana proliferativa. Não são todos. Muitos deles vão assim estacionar a doença e vão ficar só ambulatorialmente tratando. Na visão do professor, hoje o diagnóstico é mais precoce e a sobrevida, a resposta ao tratamento é melhor? Devido ao diagnóstico ser mais precoce, né, e essa otimização no uso da droga e saber o efeito adverso dela e saber a tolerância que o paciente apresenta para ela, isso melhorou muito o prognóstico. Não é o ideal, a doença não tem cura, mas já se evoluiu muito. Quando eu me formei em 1974, o indivíduo com lúpus eritematoso sistêmico, ele estava com a sorte selada. Se a doença fosse evoluir mal, ele não teria recursos para bloquear. Hoje, existe você pode fazer não cabe até a gente discutir aqui, mas você pode usar drogas as mais diversas que podem mudar esse prognóstico. Existe até a presença não no Brasil, de anticorpos monoclonais que eles estão usando para casos rebeldes, em que não responde nem a ciclosporina, nem a corticoide. Eles estão usando anticorpos monoclonais e com sucesso alentador. Na visão do professor, o papel dos imunossupressores também melhoram a sobrevida desses pacientes? Melhoram muito. A gente precisa tomar cuidado com alguns dos imunossupressores, que eles podem piorar a parte hematológica, né? Mas, assim, via de regras, eles estacionam a doença. Os dados que coletamos, alguns trabalhos publicados, a sobrevida, professor, em 5 anos desses pacientes com lúpus, perto de 100%? Perto de 100%. E a maior parte dos casos, mesmo com lesões importantes, chega a 10 anos e, em alguns casos, a 20 anos, e a tendência é cada vez a sobrevida ser maior, justamente pelo fato de você otimizar o uso das drogas. Outra coisa é o seguinte, isso é uma coisa que precisa ser explicado, que vai fazer bem. Você, às vezes, tem um diagnóstico de lúpus e você nunca se interessou em saber, você é leigo, não é médico, nunca se interessou em saber da doença. A melhor arma contra uma doença é você conhecer a doença. Então você já pega, você vai num vizinho que tem a mesma doença e você pergunta, e às vezes a doença dele, o lúpus em cada pessoa ele age diferente. E você descobre que o vizinho não está muito bem, mesmo com todos os remédios que está tomando. Não quer dizer que você vai evoluir igual. O lúpus é uma doença que o tratamento é individualizado. Então você deve saber sobre a doença e saber em que lugar você se coloca nesse momento. Porque existem pessoas que respondem maravilhosamente bem a determinados tratamentos e outras não. Então, vejam bem, é muito complicado o paciente que tem o diagnóstico de lúpus, ele se comparar com outros que têm a doença. Em cada pessoa vai ter uma manifestação diferente. É lógico que vai ter um grupo que vão ter manifestações iguais. Mas nós nascemos com uma predisposição genética, por exemplo, a ter problemas, renais, hematológicos, nas articulações, na pele. Então, essa manifestação, ela vai, numa doença como o lúpus, vai ser individualizado. Alguns têm lesões primariamente graves renais, outros têm a afecção muito leve renal. E o prognóstico aí é muito bom. No lúpus discoide, professor, a resposta ao tratamento também é bastante satisfatória. É bastante satisfatória. Existe casos em que não há essa resposta satisfatória, mas a maior parte das vezes sim. No lúpus é até uma coisa curiosa, que você pode usar a cloroquina e você pode usar até aquela droga que, aliás, com um resultado muito bom, aquela droga que dava malformações, que a mulher precisa tomar cuidado para tomar, que é a talidomida.
A talidomida ainda é usado para o lúpus de pele e com resultados fantásticos. Só que a mulher tem que ter o cuidado de não engravidar. Aí ela tem que fazer uso de pílula. E a pílula é indutora de lúpus. Porque existe também, Dr. Milton, o lúpus induzido por drogas. Nesse caso, professor, a suspensão desse fármaco, dessa droga, praticamente já define o tratamento e o resultado é perfeitamente bastante eficaz. Perfeitamente. É o famoso lupus-like syndrome. O lupus-like syndrome é um lúpus que você adquire na vigência de um remédio que você está tomando. E hoje, cada vez mais, está se catalogando os remédios que podem induzir a lúpus. Ele induz a um lúpus, mas é um lúpus droga dependente. À medida que você faz a permuta dessa droga, a troca dessa droga, o lúpus tende a desaparecer, a estabilizar e desaparecer. Até sorologicamente desaparece. Se houver a falência renal, professor, aí indica-se a diálise e posteriormente, eventualmente, o transplante renal. E o transplante consegue solucionar, não é um dos piores transplantes que tem. O transplante renal, para o indivíduo com lúpus, ele consegue uma sobrevida muito boa. O lúpus, uma vez tirado, ele recebe bem o órgão doador, isso que eu quero dizer. Na visão do professor em relação à saúde pública, nas redes básicas de saúde, professor, o diagnóstico tem sido precoce? Na rede pública não tem sido precoce. E na rede pública, quando o diagnóstico é feito, pelo menos na minha visão, eu fui chefe do INAMPS de Marília, eu participei da rede pública, tudo, não tem sido feito com muita facilidade. Quando ele é feito, ele é imediatamente encaminhado ao reumatologista. Mas existe aí um descompasso grande, porque até chegar no reumatologista, esse paciente fica praticamente sem tratamento. Então, o que eu acho é que os médicos da rede pública deviam ser melhor treinados para identificar esses casos de possíveis portadores de lúpus e começar com a medicação, pelo menos com esquemas terapêuticos mais suaves, que não vão trazer grandes efeitos deletérios à saúde do paciente. Muito pelo contrário, poderão até equilibrar. Isso vai fazer duas coisas. Primeiro, vai fazer os médicos da rede pública tomar prática com a doença, se capacitar. E outra coisa que vai ser bom depois da visão do especialista, ele vai fazer como que uma lapidação do tratamento. Ele vai adequar esse tratamento. Isso seria muito bom. Eu cheguei muitas vezes a ver fazerem o diagnóstico e encaminharem ao reumatologista. Aí demora 8 meses, 6 meses, 1 ano, até chegar em nível secundário, que seria. Esse intervalo, o paciente fica sem tratamento adequado. E é perigoso. O lúpus, a pessoa é imunodeprimida, a pessoa está sujeita a fenômenos hemorrágicos, está sujeita a infecções. O lúpus é uma doença que não deve ficar sem um tratamento. Estamos chegando ao final do Saúde Marília. Deixamos o professor Djalma para suas considerações finais e agradecimentos finais no tema lúpus eritematoso sistêmico. Eu agradeço muito ter participado aqui do programa, um programa que eu reputo como um programa muito, muito dignificante para a classe médica, para o médico e esclarecedor para a população. Programa, fiquei muito contente de vir aqui, de falar de uma doença complexa e às vezes a gente está acostumado a conversar muito com o médico, né? E tem a dificuldade de no ar passar essas informações todas para o povo. Mas isso é um alerta, né, que a gente faz, procurando salientar alguns aspectos de que as pessoas, às vezes, quando vão no médico, perguntar: doutor, o senhor disse que eu estou com lúpus, eu vou tomar só essa receita aqui ou eu vou ter que tomar esse remédio a vida toda? Qual é o meu prognóstico, doutor? Eu me encaixo em que lugar dentro do lúpus? Eu sei que o lúpus é uma doença que ataca todo o organismo. O meu está atacando mais o quê? Meu prognóstico, eu vou viver tomando remédio, o que eu tenho que evitar? Se eu tiver uma infecção, o que eu posso tomar? Eu tenho que sempre avisar ao médico que está me tratando o que eu posso tomar que não seja incompatível com a minha doença. Eu agradeço muito ao programa. O programa Saúde Marília discutiu nessa noite o tema lúpus eritematoso sistêmico, com a presença do professor Djalma Vasques de Freitas, professor da Unidade de Prática Profissional e Laboratório de Prática Profissional da Faculdade de Medicina de Marília, a FAMEMA. Temas e sugestões podem ser enviados à produção do programa. Anote o e-mail saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília acontece com o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde
é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.